ministério. E quando Jesus está no começo do ministério dele, Jesus ele encontra uma certa dificuldade de controlar a multidão, tendo visto que a multidão ficava correndo atrás de Jesus, porque Jesus veio pôr-se agora no ministério depois de João Batista. E quando João Batista some do cenário, quando João Batista é preso, Jesus dá continuidade, o povo fica sem a afeição de João Batista, sem a referência de João Batista, e encontra Jesus fazendo tantos milagres e tantas proezas, o povo agora começa a seguir Jesus Cristo. E no capítulo de número 5, a Bíblia diz que o Senhor vem fazendo milagres, vem fazendo curas, vem libertando, vem salvando, e quando chega no porto, a multidão já está oprimindo Jesus, querendo ouvir a palavra dele. E quando Jesus se depara com a multidão oprimindo ele, perto do porto ali onde estavam desembarcando os navios de pescaria, ele diz que vem chegando, a Bíblia diz que vem chegando 2 barcos, e os 2 barcos que vêm com os discípulos, ou com os homens que seriam ainda os discípulos de Jesus. E quando a multidão vai oprimindo Jesus com tanta coisa para resolver, mas com pouco espaço, pede emprestado o barco de Simão. Por quê? Porque Simão estava desembarcando no porto, lavando as redes, porque Simão voltava de uma noite de trabalho. E quando Simão está voltando, Jesus, calma, espera, deixe que eu suba no seu barco. Ou seja, Jesus pega emprestado o barco de Simão, e ele entra dentro do barco de Simão, e ele fala: afasta um pouco o seu barco agora do porto, para que a multidão não invada o barco, enquanto eu tomo a ensinar a multidão. E quando Jesus entra dentro do barco, Simão já ouvira falar de Jesus, Pedro já sabia da fama de Jesus, e tendo Pedro passado a noite toda sem pescar nada, provavelmente Pedro pensou que quando Jesus entrou dentro do barco, seria para primeiramente resolver o problema dele. Só que quando Simão vê Jesus entrando dentro do barco, Simão tem uma surpresa, porque Jesus manda afastar o barco do porto e ele continua ensinando a multidão. Olha, irmão, o mar na Bíblia é o mundo e todas as coisas que nele há. O barco nesse texto representa a vida, porque o barco era a vida de Simão. Simão pescava, tinha sua renda financeira, tinha sua alegria na pesca, e Simão representava um homem frustrado, ou seja, com um barco frustrado, com a vida frustrada. Por quê? Porque rodou a noite toda e não pescou nada. E Jesus representa sempre a solução, o lírio dos vales, a estrela da manhã, aquele que brilha mais do que qualquer astro, aquele que morreu por mim e morreu por você, e um dia há de voltar para buscar a sua igreja. E então temos agora o mar, o barco, que é a vida, e o problema, que é Simão, que Simão está frustrado, e a solução dos problemas dentro do barco de Simão. Jesus tinha tudo para de primeira resolver os problemas de Simão, mas ele prefere, ou ele entende no coração primeiro, continuar ensinando a multidão. Na verdade, nós pensamos que toda vez que Jesus vem entrar no nosso barco, ou entrar na nossa vida, quando nós andamos a noite toda e não pescamos nada, quando estamos frustrados, pensamos que Jesus vai resolver os nossos problemas primeiro. E de vez em quando, Jesus nos prega uma peça falando assim, ele entra no nosso barco, e mesmo que o